A gente já falou de coisa boa, mas a gente precisa falar de um assunto muito sério. Porque o aumento da violência no ambiente escolar está provocando inúmeras reflexões e discussões sobre segurança. O que fazer? Dá para prevenir? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos Jonas Alves. Ele é professor e doutor na área de segurança. Mais do que isso, ele é um dos fundadores do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, integrante da primeira turma brasileira na SWAT e também formado na Academia de Segurança de Israel. Ou seja, não é só currículo, é experiência. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado, à disposição. Uma autoridade no assunto. Agora, professor Jonas, vou chamá-lo de professor, né? O senhor é doutor também, é senhor, mas assim, ó, para a gente entender didaticamente, e um professor, né, tem essa capacidade, essa habilidade de nos fazer enxergar além do óbvio, né? O governo, as instituições estão falhando, até agora, falharam ao pensar a segurança nas escolas, nos espaços, assim, principalmente espaços públicos, nas escolas públicas? Vamos compreender uma coisa, essa situação que está acontecendo do atirador ativo, que é o nome correto, né? O nome dado internacionalmente é atirador ativo. Independente se ele está com arma ou não, a gente conhece como atirador ativo. Ele é um fenômeno, tá certo? É um fenômeno social. Ele já é estudado, muito estudado fora do Brasil, porque ele começou fora do Brasil. Em muitos países tem quase uma normalidade. O governo vai ter que se ajustar, e é isso que ele está fazendo, né? E até uma ressalva, as polícias militares, especialmente em Joinville, com o comandante daqui da região, Coronel Risdorf, Coronel Celso, Screpante, os oficiais do GRAER, os sargentos, praças do PPT, Capitão Barros, todo esse conjunto de profissionais, eles estão habilitados a brigar com o agressor. Eles têm a capacidade e expertise para enfrentar o agressor, né? E me permito uma condição. A situação do atirador ativo, como eu disse, ele é estudado há muito tempo. E hoje existe uma padronização internacional. O Brasil não fica atrás de ninguém com relação a isso. No papel, um ledo engano, muitas vezes as pessoas acharem, porque nós somos um país terceiro mundo, como se considera, ou ainda não tão evoluído, que nós temos um conhecimento de segurança pública inferior. Não é isso, não existe. Tá certo? Hoje as polícias civil, militar, federal, qualquer uma das polícias, polícia penal, tem muita graduação, tem muito estudo sobre eles, né? Até, inclusive, ouvi uma devida vênia, uma autoridade falando, não há base científica para saber se um segurança funciona. Não, ele é um ledo engano, até com todo respeito a ele, existem estudos. Hoje em dia existem grupos que debruçam sobre esse assunto e fazem seminários, e desde 2019 vem ocorrendo no Brasil alguns seminários, no Brasil e outros fora do Brasil, sobre exatamente 3 pontos: terrorismo, crime organizado e atirador ativo. Olha que coincidência, atirador ativo. Eu fui participar do primeiro em São Paulo, que reuniu a SWAT norte-americana, a Polícia de Madrid, a polícia italiana, polícia mexicana, de um contexto geral, além das polícias do Brasil Federal, e todas as polícias militares, a Polícia Civil. E a primeira coisa é a mudança de protocolo. Houve uma mudança muito significativa de protocolo. Aí começou o fenômeno, entendeu? Porque havia um protocolo internacional que o Brasil também seguia, em que você cercava, esperava uma unidade como o SWAT, o BOP, o PPT, que é muito competente, através do Capitão Barros e sua equipe, esse pessoal chegasse. Só que aí você deixa com tempo hábil o criminoso, porque ele tem um perfil terrorista. Ele fala, independente do número de vítimas, eu vou morrer junto. Até aí se esperava isso. Então, se conseguiu ver, através do número de ocorrência nos Estados Unidos e outros países, que isso não é a melhor medida. Então, não é uma questão de governo, é uma condição de preparação local. É aí que começa o grande problema. É a conscientização local, independente se é escola pública ou escola privada, tá certo? A escola pública, ela tem uma visão porque ela depende do governo, a privada, ela depende dos seus donos, seus organizadores, seus professores. Mas é uma junção de conhecimento. Essa é a minha visão, né? Para que você tenha noção, desde dezembro eu escrevi um manual dos últimos seminários. No ano passado fizemos um seminário em Minas Gerais, um seminário muito grande, reuniu muita gente de Portugal, um monte de gente, uma semana estudando. Se debruça, e não é uma criança, são caras com mestrado, doutorado, pós-doutorado. As polícias hoje são assim, elas têm doutorados e pós-doutorados, e muitos pós-doutorados. Então ela tem capacidade científica de estudo, é muito estudo.
E diante do que nós viemos estudando nesses anos, eu escrevi um manual. Eu escrevi em dezembro e fiz um folheto, por incrível que pareça. Se você perguntar aos amigos que comigo comungam e estudo, a coisa em 4 semanas atrás, eu estava reunido com um grupo que eu me reúno, como atirador esportivo, e no Clube de Ativoca, e lá nós discutimos sobre isso aí. Eu distribuí um folheto que eu criei, eu desenvolvi um folheto brilhante. Deixo contigo, se quiser distribuir para o teu público, vai ser um prazer, é presente meu para a comunidade de Joinville. É um folheto que orienta se acontecer a invasão de um atirador ativo. E falei para os meus amigos, gente, vai acontecer. Ô Jonas, por quê? Porque os estudos assim dizem, tá certo? A perspectiva de análise de comportamento social, dentro de rede social, que a Polícia Civil de São Paulo vinha monitorando, a Polícia Militar também. Aconteceu um caso que ninguém se tocou em São Paulo, um cara entrou com uma arma de airsoft, tentando entrar dentro de um shopping, e ele foi baleado no estacionamento. Então, dali se começou a fazer um monitoramento. Foi dali que nós acabamos percebendo que precisava ser feito alguma coisa. Ou seja, existe um know-how, existe um conhecimento por parte da segurança pública, né? Só que precisa se mudar o protocolo, efetivamente, em relação às escolas. Professor, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero incentivar você que está participando, aproveitar, né? O professor Jonas está aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar um comentário, 98884-6107 é o nosso número. Professor, o senhor chama o criminoso de terrorista. O que caracteriza, então, o perfil psicológico das pessoas que atentam contra a vida de crianças, especialmente? Eu sou formado em medidas antiterroristas, né? Minha unidade, inclusive, é uma das primeiras do Brasil a estudar esse fenômeno, inclusive em Israel. Inclusive, uma das minhas atividades durante muito tempo, eu fui chefe de equipe de esquadrão antibomba, e eu lido com um maluco que faz isso. O perfil psicológico dele é muito parecido, né? Ele não está descartada a situação de que ele irá morrer junto. O objetivo dele é causar vítimas, mesmo que ele não apresente uma ideologia por escrito. Ele fala, eu vou fazer isso, por isso não. Ele faz por pura maldade, crueldade. Eu não vou entrar no detalhe, o porquê, porque é um incentivador, inclusive, tá certo? Quem é professor, quem é pedagogo e até psicólogo, psiquiatra, sabe qual é a motivação, o gatilho, que a gente chama de gatilho. Qual o gatilho que ele gera isso? Mas o grande problema são os imitadores, entendeu? São os imitadores. É aí por isso que hoje, brilhantemente, as redes policiais de inteligência têm estudado quem tem a capacidade de fazer essa imitação, simplesmente muitas vezes é uma brincadeira, entendeu? Eu tenho muito medo daquele garoto que faz incentivo, ou um senhor que vem fazer um incentivo, como nós tivemos um caso aqui em Joinville, tá certo? É notório, que tem que falar uma bobagem, tá certo? Então, muitas vezes, e eu falava uma coisa em bomba, né, quando mexia nos quadrões de bomba, um país desse tamanho, com uma população tão gigante que nós temos, é impossível você não ter um X% da população louca, ou um problema psicológico que possa gerar uma ocorrência dessa natureza. De novo, aí entra o quê? O papel da coletividade perceber. Aí é o papel de escola, de novo, não é governo, é local, entendeu? É jogar nas costas. Eu não estou defendendo o governo, não, muito pelo contrário. Eu acho que cada um tem sua parcela, até porque eu tentei até falar com algumas autoridades para entregar esse material. Eu sei que as agências não são possíveis, não deu tempo, mas não é um papel só de governo, é um papel de local, é um papel de comunidade. Os diretores, coordenadores, professores têm que estar muito atentos, né? E os pais têm que vir participar. De que forma? Existem metodologias para preparação interna da escola para que esse maluco de plantão não adentre. É isso. Perfeito. Professor, assim, é possível citar alguns exemplos práticos que, de repente, quem nos acompanha pode fazer essa provocação, né, junto à sua escola, à sua instituição de ensino? Minha tese de doutorado é uma matéria chamada percepção de risco. Meu doutorado foi baseado numa teoria chamada percepção de risco, tanto que eu escrevo um livro a respeito. Todos os materiais que eu acabo escrevendo, fazendo palestra, eu bato muito forte nessa teoria, percepção de risco. As pessoas são ruins de percepção de risco, tá certo? Existe uma teoria, dentre as três, que fala o seguinte, comigo não acontece, eu cheio de efeito de mortalidade. É o primeiro defeito que nós temos, na nossa casa, na nossa empresa, no caminho, no carro, comigo não acontece.
E acontece sim. Quando você fala em combater o crime, você vai fazer uma análise de risco, que é uma coisa que deveria ter sido feita pelas escolas, fazer uma análise de risco. Análise preliminar de risco. Avaliar se a minha estrutura física está correta para que alguém não entre ou não pratique um crime. Então, quando eu faço análise de risco, eu tenho que pensar como o cara que está lá fora imaginando. Ele olha para a escola e fala assim, será que eu consigo entrar aí? Se eu entrar, eu consigo praticar o crime? Se eu consigo praticar o crime, eu fujo ou eu fico lá dentro? Ou seja, ele estuda. Estuda, muito bom, porque ele estuda o que? A rotina. Olha aí, ele estuda a rotina do local. Esse é o grande problema. 2, ele estuda a estrutura física. E crime, né? Quando a gente pensa em fazer segurança de qualquer local, o crime ele tem que ter barreira sobre barreira. Você tem que criar meios, barreira sobre barreira, para desestimular a ação. Tá certo? Se eu tenho barreira X que ele tem que transpor, mais difícil fica. Eu tenho que criar dificuldade, desestimular a ação dele. Muito bom. Professor, chegaram 2 WhatsApps para a gente. A produção vai colocar aqui na tela. Parabéns ao Jonas pelo alto nível de conhecimento no assunto. O Alves, que está acompanhando a gente, também estou impactada, impressionada com o conhecimento. Camargo, boa tarde, professor Jonas. Na minha opinião, precisa começar com a mudança da segurança física das escolas, o professor acabou de falar, e treinar professores em protocolos de evacuação e prevenção a sinistros. Muito bom. Juliano Camargo, policial penal, foi meu aluno de pós-graduação em segurança pública, brilhante, estudioso, tá vendo? Estudioso. A audiência é qualificada, estudioso. Né, professor? O Alves é outro grande especialista em segurança, né? Foi gestor de grandes empresas de segurança aqui. Então, são pessoas que estudam. Segurança hoje é estudada. Viu o que ele falou? Protocolo. Você tem que criar protocolos. São protocolos fechados, que eu não posso sair nem para a direita nem para a esquerda. E só especialista cria isso. Não adianta chamar... uma frase que nós usamos em operações especiais, e eu comungo na área de segurança há 43 anos, tá certo? Tenho 60 anos. Há 43 anos eu comungo estudando segurança de forma muito séria. Sempre em operações especiais, sempre lidando em proteger gente, tanto na área pública como na área privada, ok? E uma das coisas que nós estudamos muito, é como preparar, de certa forma, o procedimento para agir. Tudo que você fala em segurança envolve estrutura física, foi o que o Juliano falou, tá certo? Existe escrever aquele que é um protocolo de operação, e ele tem que ser fechadinho, nem sair na direita, nem na esquerda, porque senão a pessoa não cumpre. Ah, se eu fizer assim dá certo. Negativo. Ele tem que ser feito de uma forma fechada, protocolo fechado. E a participação humana. Olha aí. Então, quando eu fazer uma devida correção num sistema de uma escola, com todo respeito aos colegas engenheiros e arquitetos, eles têm que participar. Porém, tem que chamar um especialista de segurança. Segurança hoje se estuda em universidade, pelo amor de Deus, já faz mais de 25 anos, tem graduação, pós-mestrado e doutorado de segurança. Não adianta a pessoa falar, eu entendo tudo. Não entende, irmão. Quem entende tudo não entende nada, né, professor? Exatamente, é esse o detalhe.